Bem, meu nome é Marco Antônio Bernardino, eu tenho 56 anos, sou arquiteto e urbanista de formação e, mais recentemente, também sou psicanalista. É, Eu sou de São Caetano do Sul, atualmente eu moro em São Mateus, né? E sou uma pessoa que, ao longo desses 56 anos, tem trilhado um caminho como um ser humano comum, nada de especial. Porém, eu sempre falo que nós vamos aprimorando nossas percepções, né? E ora temos escolhas adequadas, ora não, ora acertamos e colhemos boas consequências, ora não acertamos e colhemos as consequências advindas disso. De qualquer maneira, é assim, como eu até coloquei, né, no breve relato, eu me considero, acima de tudo, um caminhante, né, um aprendiz e um ser humano evoluindo. Né? Se eu puder me definir de um modo resumido, são esses três aspectos que me definem. Um processo constante de evolução. Né? Constante, porque estavam falando de vida com a menina que estava aqui, né? E vida é movimento, e tudo em nós movimenta, tudo em torno de nós movimenta. Exatamente. Então... Agora, Marco, hoje você, um homem de 56 anos, né? Como eu, né? Também tenho quase 56, tenho 53. Somos de uma geração muito parecida, né? Que é o pessoal aí do final de 60 com 70. E nós tivemos e vivemos num mundo muito diferente, crescemos num mundo muito diferente de hoje. Haja vista a tecnologia, a rapidez de todas as coisas, mas a sua infância na década de 70, como ela foi? Os seus pais, a sua família já era ligado à questão da espiritualidade? A influência veio do seu pai, da sua mãe, ou de ambos? Como é que foi essa infância na década de 70? Que para mim foi muito boa, foi um momento muito legal, assim, em termos de infância, né? Que era a rua, era brincar, era se divertir, era ter amigos ali na rua. Como é que foi isso dentro da sua espiritualidade? Bem, a minha infância foi por aí também, né? Nós moramos em São Mateus, como eu tinha dito, e eu me mudei para São Mateus em 1970, quando eu tinha 3 anos. Nasci em São Caetano, aí meu pai comprou uma casa neste bairro, lá chama Cidade Satélite Santa Bárbara, né? Tá. Fica no distrito de São Mateus. E com 3 anos, então, mudamos. E lá eu tive uma infância bem típica mesmo daquele tempo. Brinquedos, carrinho de rolemã, bicicleta, bola, embora tenha para futebol tenha 2 pés esquerdos, né? Mas deixa esse detalhe para lá. E então, até os 13 anos de idade, eu vivi uma infância assim, em parte gostosa, em grande parte gostosa, porque onde nós moramos naquela época tinha muito mato, tinha um córregozinho até nascentes de água, tinha uma olaria lá embaixo onde a gente eles fabricavam tijolos, nós pegávamos argila para fazer até trabalho de escola, que estudei até os 13 anos. Né? Sim, sim. Então o bairro naquela época ele era um misto de um bairro contido na cidade grande, São Paulo, porém tinha umas características muito pertinentes ao interior. Tá. Até porque já é uma região que faz divisa com Mauá, né, Santo André, e naquele tempo havia uma mata muito densa lá, que até hoje tem lá o Parque do Carmo, a Mata do Carmo, parte da Mata Atlântica, né, Isso. Original. Então nós tivemos eu tive, né, eu falo que também ela mora lá há muito tempo, tivemos uma infância muito gostosa, muito típica, né? Então tudo convergia nisso. Bem, ok. Falando da questão da espiritualidade, os meus pais, eles sempre foram assim católicos não praticantes, né? O detalhe é assim, dentre muitos livros que haviam na minha casa, meu pai ele é formado em química, tinha muitos livros. Mas sempre tinha lá um Evangelho segundo o Espiritismo, embora católicos, não praticantes, né? Que eu nunca peguei para ler. Fiz a primeira comunhão, até fui de vontade própria. Entendo. Né? Fazer na igreja local, lá na paróquia.
eu sempre achava interessante essas questões de espiritualidade, começava a ouvir falar alguma coisa de paranormalidade, de disco voador, assim, às vezes na minha casa iam uns tios meus que gostavam desse tema, eles estavam conversando sobre isso. Revista UFO, né? Eu comecei a gostar mesmo desses assuntos quando eu comecei a ler a revista Planeta. Através de um chefe de escoteiro, que eu também fui escoteiro. Acho que faltou colocar, mas isso não é tão relevante. E ele começou a falar muito sobre essa questão de radiestesia, de ufologia, e isso acendeu uma luz em mim, né? Com 13 anos de idade. Aí eu tinha um amigo meu que morava na rua de trás da minha, e a mãe dele era uma senhora chilena que gostava também de espiritualidade. Ela começou eu comecei a me aproximar dela porque ela começou a querer conversar comigo sobre isso assim. É como se eu tivesse virado um discípulo dela. Entendi. Ela começou a me trazer alguns valores sobre espiritualidade, mas sem um vínculo religioso. Ela até recomendou, olha, porque assim, aos 13 anos eu mudei de lá, porque o meu pai comprou um comércio em São Miguel Paulista. Mas eu sempre ia na casa dela, porque eu não me conformava de ter mudado do bairro com 13 anos, deixando amigos, escola. Eu tocava na fanfarra, fazia violão. Eu era um dos fundadores do grupo de escoteiros que tinham lá. Havia uma vida social muito Sim, intensa. havia uma vida social, uma infância gostosa, tudo previsível, bonitinho, um bairro arrumadinho. Aí mudei para São Miguel Paulista, né? Mas eu estava sempre lá. Então, ao longo de muitos anos, ela foi me trazendo alguns valores que até um dos filhos dela um dia chegou para mim e falou: Marquinho, a pessoa me chamava de Marquinho, eu quero falar uma coisa para você. Tudo bem, chamado Daniel, ele. Eu sou maçom. Eu vou falar coisas que parecem dispersas, mas depois vai convergir. Sim. Falei, pô, legal. Eu falei para ele, eu ouvi falar alguma coisa, né, na história, que tinha lá os padres que eram e não podiam mais por causa da bula papal na época, isso, que Dom Pedro I era maçom, José Bonifácio, mas eu não sei o que é isso, cara. Ele falou, na hora certa você vai saber. Pode ser que você seja um lá na frente. Ok, nisso aí eu mudei e fui tendo contato com eles até que eu comecei a ler sobre maçonaria. Isso você lembra a idade, Marco? Eu comecei a andar sozinho por São Paulo com 14, 15 anos, já morando em São Miguel. Tá. E meu pai tinha um comércio, a gente trabalhava até meio-dia, comecei a trabalhar com ele com 13 anos atrás do balcão. E então o resto do domingo que eu tinha, eu pegava a minha mesada, eu ia andar no centro da cidade. A Rua São João, a Avenida São João, tinha muita livraria. Muito sebo também, né? Eu era rato de livraria. E eu sempre ia atrás disso. Tinha a Casa Fretem lá na São Bento, que eu adorava. Foi lá que eu comprei meu primeiro pêndulo, meu primeiro livro de radiestesia que eu tenho até hoje. E eu comecei a comprar livros de maçonaria, comecei a devorar. Aí essas coisas começaram a germinar em mim, algumas curiosidades, algumas coisas, né? Bem, eu estou contando um pouco rápido, mas enfim, até que morando em São Miguel já me formei no ginásio, fiz o colegial técnico de desenho arquitetônico. Em 88 eu estava num momento meio ruim, porque eu saí do meu primeiro escritório de arquitetura, fui para um outro que era horrível trabalhar. Eu parei a faculdade que faltou grana, e eu estava num estado assim muito triste, não digo deprimido, porque depressão é uma coisa muito séria, mas muito, né? Eu estava entristecido. Até que um grande amigo meu até hoje me convidou para visitar um centro espírita em São Miguel. E isso eu já estava com 22 anos, eu dei um pulo aí, tá? Aí, vamos lá, vamos conhecer. Eu era um pouco assim, espiritismo, né? Não sabia distinguir de alguma religião de matriz afro, eu era totalmente ignorante nessa parte. Embora tivesse uma espiritualidade germinando, mas é claro, como todo jovem, alguns preconceitos... curioso, né? Assim, lendo muitas coisas diversas, né? Sempre pegando aqui, pegando lá, né? Aí eu fui nesse centro num sábado, numa reunião de mocidade. Eu simplesmente me apaixonei. Em pouco tempo, eu me tornei dirigente da Mocidade Espírita. Fiquei por 5 anos.
Aí, lá, através da mocidade, eu comecei a trabalhar com evangelização infantil. Eu não tive tempo de fazer o curso de médiuns, que nesse meio tempo eu voltei para a faculdade, né? E também não sentia uma atração muito grande, embora sempre achei muito importante o conhecimento da mediunidade, do evangelho, dos preceitos espíritas. Mas por conta própria, eu devorei os livros de Kardec. Eu li todos os livros da codificação kardeciana, né? Claro que eu não decorei, mas os valores, os germes disso, para mim, pegaram muito fundo. O primeiro deles foi o Evangelho, não foi na ordem cronológica dos livros, depois o Livro dos Espíritos, né? E aí foi Gênesis, Céu e Inferno, Obras Póstumas, né? Outros livros de Chico Xavier, claro, sim, né? E outros tantos aí. Então o espiritismo para mim, vamos dizer assim, mais do que o espiritismo, o kardecismo para mim, os preceitos trazidos por Allan Kardec para mim, eles constituíram uma porta de compreensão para uma espiritualidade que então estava se consolidando em mim.